Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe muito o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. E antes de eu compartilhar essa palavra, eu quero dizer que eu estou vivendo um processo na minha vida tão desafiador que às vezes me dá dor de barriga, às vezes me dá um gelinho no estômago, às vezes me dá uma dor tão grande na minha alma, porque esse processo que eu estou passando com Deus é um processo em que Deus ele me tirou de um ponto a qual eu tinha tudo sob controle, e ele me colocou num ponto B, aonde eu não estou tendo controle de absolutamente, literalmente nada. E é durante o ponto A e o ponto B que eu estou passando, né, dessa incerteza, instabilidade e até mesmo dessas mudanças bruscas na minha vida que está mexendo com o meu emocional, é que eu estou aprendendo a me alegrar no Senhor, a depender de Deus e a perseverar, porque a perseverança é algo a qual Deus ele nos ensina também através dos processos a qual Deus ele permite que a gente venha passar. Na minha vida, eu já passei por muitas coisas, muitas mesmos, mas teve outras coisas que eu desisti de lutar, né? E o que Deus ele tá me ensinando é a perseverar, e não é fácil perseverar, gente, não é fácil perseverar. É uma luta diária, é um posicionamento diário que eu preciso ter com o Senhor. É uma busca, é uma entrega, é estar na presença de Deus, né? Orando ao Senhor, me derramando na presença de Deus para mim ter forças para ser constante, porque é uma caminhada que é muito desafiadora, sabe? E Deus tocou no meu coração para mim estar compartilhando isso, porque às vezes você está passando por isso também, né? Por esse algo desafiador. O Senhor, ele tá te moldando, tá te ensinando algo através dessa luta aí que você tá passando, assim como eu também estou passando diante de Deus, uma grande luta através desse posicionamento que ele me tirou do lado A, onde eu estava, e ele tá me movendo para esse outro lado B. Mas eu quero dizer também que nesse período, né, de transição que eu estou passando, eu tenho aprendido muito com Deus, muito com Deus, muito com Deus. Eu tenho aprendido muito com Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor é guardar o coração. Porque quando nós guardamos o coração em Deus, o nosso coração ele fica protegido. Mas quando nós passamos uma luta e não guardamos o coração em Deus, nós começamos a sentir as lutas afetar a nossa saúde, a mente, o corpo, né? Ele vai se sentir o quê? Fragilidade, né? Fragilizado. Mas quando nós guardamos o nosso coração no Senhor, a gente continua firme, a gente continua posicionado, a gente continua em Deus, e o Senhor ele fortalece a nossa alma. Por isso que é muito importante a gente aprender também não só a ter constância, mas a guardar o coração no Senhor, não colocar o coração nas pessoas, porque as pessoas vão nos decepcionar, né? Não colocar nosso coração nas riquezas, porque as riquezas elas podem passar assim, ó, no mesmo dia, simplesmente elas desaparecem, né? Na palavra do Senhor diz também para a gente não colocar o nosso coração nem nas pessoas, nem na riqueza, nem em nós mesmos, mas a gente precisa aprender de todo o coração a depositar a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida no Senhor. E é o que eu tenho aprendido, a ser uma mulher posicionada em Deus. E isso está transformando a minha vida. E hoje Deus ele colocou aqui no meu coração para me trazer aqui uma palavra para a sua vida nesse dia, para te dizer o seguinte, que você pode não acreditar em você mesmo, em você mesma, mas o Senhor, ele acredita em você, sim. Você pode achar que ninguém liga para você, mas Deus, ele me trouxe aqui para falar para você que o Senhor, ele tem visto você, ele tem assistido você. O Senhor, ele tem até sentido essas dores que você tem sentido no seu coração, no seu estômago, na sua alma, no seu ser.
de tão grande o amor que Deus ele tem pela sua vida, né? E eu quero dizer também que às vezes é uma dor tão grande que ninguém consegue trazer, né, uma cura, uma resposta, mas eu quero dizer para você que a resposta que você precisa não está apenas nos homens, não, mas está em Deus, porque foi Ele que te conhecia antes mesmo que você fosse formada e formado no ventre da sua mãe. Amém? Então, Deus ele colocou no meu coração essa palavra que está aqui no livro de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias ele foi um homem e um profeta escolhido por Deus. Ele foi um homem e um profeta escolhido por Deus. Mas ele mesmo não se sentia escolhido por ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém, mesmo ouvindo as palavras de Jeremias, acreditava nele. Na palavra do Senhor diz que era um povo duro, era um povo que tinha muita desobediência, muita maldade no coração. Era um povo que conhecia a Deus, mas fazia tudo ao contrário ao que Deus queria que eles fizessem, né? Na palavra do Senhor diz, né, no livro de Jeremias, que era um povo extremamente duro de coração. E por ninguém dar crédito a Jeremias, ele achou que ele não era chamado coisa nenhuma. Ele pensou e ele sentiu em seu coração que ele estava sozinho. E é sobre isso que Deus ele trouxe aqui eu para falar para você, que às vezes você está se sentindo assim, descredibilizado, descredibilizada, sozinho, angustiado, triste, de espírito e de coração. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele jamais te deixará e nem te abandonará. E conforme você vai andando, o Senhor, ele vai abrindo, né, o seu caminho. O Senhor, ele vai abrindo as suas veredas e o Senhor, ele vai trazendo restauração e restituição sobre a sua vida. Amém? E eu quero ler aqui no livro de Jeremias, se você quiser me acompanhar aí, abrir a sua Bíblia, Jeremias capítulo 1 e versículo 5, que diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, te conheci como meu instrumento e escolhido. As nações te dei por o profeta. Antes que saísse da sua madre, te santifiquei. Então eu disse: Senhor, eu não sei falar, ainda sou um menino. Porém o Senhor disse: não digas que eu sou um menino, porque aonde eu te enviar, tu irás. E tudo quanto eu mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então eu quero dizer, através dessa palavra para a sua vida, que o Senhor ele tem restauração para você, que o Senhor ele está com você, que por mais que você ache que você não é ninguém, saiba que você pode ser ninguém para este mundo aqui, a qual ninguém liga para ninguém. Essa que é a verdade. Os pais não ligam para os filhos não ligam para os pais, mas há somente um reconhecimento através de interesse, através, né, das coisas a qual um pode oferecer para o outro. Mas o Senhor, ele é totalmente oposto ao mundo, né? E ele trouxe eu aqui para te dizer que aquilo que você pensou que seria o seu fim, não será o seu fim, será o começo. O Senhor, ele vai trazer, sim, restauração, restituição para a sua vida. Mas à medida em que você se posicionar diante do Senhor e acreditar naquilo ao qual o Senhor, ele tem falado sobre a sua vida. Nessa palavra, o Senhor Deus, ele disse aqui, ó, para que você não venha temer. No capítulo 1 e versículo 8 disse aqui, ó: não temas, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quando você entende isso, você precisa tomar para si essa palavra, se posicionar naquilo que o Senhor ele tem para sua vida, naquilo que o Senhor ele está te falando, e você precisa se levantar e começar a agir como se alguém, se uma força, né, divina estivesse do seu lado.
Porque quando você começar a usar a sua fé, se posicionando naquilo que o Senhor está te dizendo, que você não está só, você vai agir como se tivesse uma pessoa do seu lado 24 horas. Quando você for no banheiro, o Senhor, ele vai com você. Quando você for trabalhar, o Senhor, ele vai com você. Quando você precisar resolver um problema, não, você não está sozinho, Deus, ele está com você. E mediante a esse pensamento, né, que você está ouvindo essa palavra, que Deus ele está falando para você, você vai se posicionar nesta palavra e você vai começar a agir como se Deus ele estivesse do seu lado. E às vezes o nosso problema é achar que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos. Sabe por quê? Deus ele também ele diz em sua palavra, né, que antes da gente abrir os nossos olhos, o Senhor já está do nosso lado. Quando nós estamos descansando, o Senhor está também. Então, Deus ele está com você 24 horas por dia. Então, não fale para o Senhor, né, que você está só, que o Senhor ele não te escolheu, que você está, né, que você é uma pessoa largada na vida, largado na vida, sendo que não é verdade, porque o Senhor ele te constituiu. Por mais que aquilo que você está passando tenha sido desafiador, o Senhor ele está com você. Então, Deus ele sabe, né? Eu até escrevi aqui que o Senhor colocou no meu coração para te falar. O Senhor, ele sabe aonde você vai chegar, as suas limitações, os seus pecados, né? As suas angústias, os seus medos, a raiva que você sente no seu coração, porque algo não deu certo conforme você queria, conforme você planejava, no momento em que você planejava. Mas eu quero dizer também que da mesma maneira que Jeremias também planejava outra coisa para a vida dele, que não deu certo, no final sempre prevalece a vontade do Senhor. Então nós precisamos tomar essa palavra para mim e você precisa tomar essa palavra para você. E você precisa perseverar. Isso que Deus ele tem me ensinado nesses dias, que tem sido desafiador para mim, gente, a perseverar. Teve momentos que eu pensei em desistir, não estar aqui mais no canal, né, a desligar tudo. Por quê? Porque as vozes que ficam ao redor de mim, que falam através das pessoas, né, que muitas vezes falam, né, você tá perdendo a sua vida, você tá, né, tá no caminho errado, mas Deus, ele tá me falando outra coisa, o Senhor tá falando para mim se posicionar, para mim perseverar, e se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Então eu quero dizer para você, que por mais que o inimigo está falando para você, na sua mente, desista, isso não vale a pena, permanecer com Deus é uma mentira, saiba que é tudo ao contrário. Todas as vezes que o mundo se levanta para tentar fazer com que você morra espiritualmente, ou fisicamente também, ou mentalmente, ou emocionalmente, você precisa lembrar que dentro de você, você carrega algo grandiosíssimo, grandiosíssimo, e que o Senhor, ele vai fazer coisas grandes através de você e com você, dentro de você. Então, quanto mais a luta que você está passando, a peleja que você está passando, assim como Jeremias, né? Era algo desafiador. Nós precisamos lembrar que quanto maior é o desafio, maior é a bênção a qual o Senhor ele tem para a nossa vida, tá bom? Então, não escute essas vozes, assim como eu não posso escutar essas vozes, você também não pode escutar as vozes que falam para você que você não vai além, né? Que você chegou no seu limite, que você é uma pessoa que ninguém dá nada, né? Que ninguém dá nada por você. Então, essas vozes não é as vozes de Deus, essas vozes são as vozes do inimigo sobre a nossa vida, querendo paralisar de você ser feliz, de você aproveitar a vida boa que Deus ele já te deu, de você curtir a sua vida com a sua família, de você começar a abrir a sua mente, os novos horizontes para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Sabe por quê? Porque quando Deus ele fecha uma porta, Deus ele abre outra porta. Quando Deus ele encerra um ciclo, é porque Deus ele tem outro ciclo novo
para iniciar na nossa vida. E todas as vezes que você dá ouvido a essas vozes que ficam ecoando na sua mente, mentindo para você, para que você fique se sentindo triste, para que você pare, né? Você perde tempo para que esse tempo era para você estar avançando. E o mais lindo disso é que o Senhor, ele sempre vai trazer pessoas abençoadas, tanto na minha vida quanto na sua vida, para nos conduzir ao caminho a qual nós precisamos ir. E quando Deus ele enviar, assim como um vídeo agora, né, para você, às vezes uma amizade, às vezes uma nova porta de trabalho, às vezes um curso, um artesanato. Eu não sei como Deus ele trabalha, mas o Senhor ele é especialista em fazer coisas maravilhosas para nós, para nos resgatar, né? Quando aparecer, abra a sua boca, abra o seu coração e diga sim para os novos caminhos, diga sim para aquilo que o Senhor ele está trazendo de novo na sua vida. Não fique preso e nem presa no passado. Sabe por quê? Porque Deus ele me trouxe aqui para te dizer que ele escolheu você antes que você fosse formado e formada no ventre da sua mãe. O Senhor te escolheu para algo, para você fazer aqui nessa terra, algo determinado, algo designado, que às vezes você não está tendo essa compreensão, mas se você tiver fé, se você desligar as vozes que estão falando atrás do seu ouvido, no seu ouvido, essas vozes do mundo, você vai conseguir sim acessar isso que o Senhor ele tem para sua vida, tá bom? Depois eu quero que você leia aí na sua casa Jeremias capítulo 1 e versículo 5. E eu quero que você medite nessa palavra com fé no seu coração, não apenas lendo, mas meditando, sabe? Recebendo, colocando no seu coração e se sentindo que o Senhor, ele está aí com você, do seu lado, e ele te diz que ele te ama e que você é valioso e valiosa para ele, tá bom? Então silencie, aprenda a se posicionar, silenciando essas vozes, para que essas vozes não venham roubar aquilo a qual o Senhor ele tem na sua vida, principalmente a sua alegria de viver, a sua saúde, a sua vida, porque cada dia que o Senhor ele prepara para nós é um dia que o Senhor nos dá uma nova oportunidade da gente fazer tudo diferente na nossa vida, tá bom? Eu me chamo Ariane, eu sou cristã, uma mulher posicionada no Senhor, e eu também sou terapeuta também, né? E faço, tenho um grupo de mulheres e eu posto a palavra do Senhor, e por onde eu vou, eu sempre deixo bem claro que Deus, ele é tudo que nós precisamos, e é isso que você precisa se posicionar e ter em mente na sua vida. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua fé em Deus, porque é dele que vem o nosso socorro e aquilo que nós precisamos, tá bom? Deus, ele te chamou e ele te escolheu, e ele tem um propósito na sua vida e através de você, tá bom? Silencie as vozes que estão falando ao contrário do que a palavra do Senhor diz sobre a sua vida. Amém? Vamos estar orando. Eu vou estar orando. Eu quero que você ore comigo em nome de Jesus, para que Deus ele venha nos dar alegria, força, e para que nós começamos a sentir aquilo que o Senhor ele tem para nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra tão abençoada, meu Senhor. Nós te agradecemos e nós reconhecemos, Pai, que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe e do nosso pai. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito grande para realizar na nossa vida. Eu sei que o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos dá alegria, nos dá ânimo, nos dá fôlego de vida. O Senhor é que faz as coisas da nossa vida melhor do que nós podemos imaginar. E se tiver algum inimigo, Senhor, colocando algo na nossa mente, blinda a nossa mente, blinda nossas emoções, blinda, Pai, a nossa alma, para que essas setas malignas não venham penetrar no nosso coração, nos dê alegria, nos dê força e nos mantenha de pé, Senhor, para que os seus planos venham se cumprir na nossa vida, que a gente consiga sentir o seu amor, que foi através do seu Filho Jesus Cristo, que trouxe a nossa salvação por ele, meu Pai, e que a gente venha ter essa consciência, que a nossa vida tem um propósito, mesmo através das nossas limitações, o Senhor tem algo a realizar em nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus ele possa realizar a vontade dele em nossas vidas, e que o Senhor venha te capacitar e que você venha sentir
na sua alma no dia de hoje o quanto você é amado e amado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor usou a minha vida. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas o Senhor usou a minha vida para vir aqui trazer essa mensagem para você. E você precisa acreditar mais naquilo que o Senhor, Deus, ele tem te falado do que as coisas que o inimigo tem falado sobre você, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra, seja você também uma bênção nas mãos do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe.